Oi, oi, gente, tudo bom? Fazendo mais uma live aqui pra vocês, botando a cara aqui, enfrentando o medo, né? O desconforto, porque isso daqui no início é um pouco desconfortável, mas é legal trazer conteúdo, é legal trocar experiências, a gente começa a aparecer, a mostrar a gente aqui, e aí começa a ter um retorno, o pessoal conversar, né, interagir, a gente vê que a gente está contribuindo de alguma forma, isso é muito legal, né? E hoje eu resolvi fazer mais uma live, e eu escolhi um tema, né, que é falar sobre a necessidade de regulação de dopamina, né? O que regular a dopamina vai interferir no resultado dos nossos atendimentos, né? Isso é uma prática que eu venho fazendo em mim e comecei a reparar. Boa noite, Natália. Isso é uma prática que eu venho fazendo em mim, essa questão da dopamina, né, de regular a dopamina, e tenho percebido, né, ganhos incríveis em mim e tenho certeza também que para os pacientes também, né. Então, o que acontece? Ontem eu coloquei no Instagram, nos stories, uma boa noite. Eu coloquei ontem nos stories, eu compartilhei, né, uma experiência minha, né, por dois motivos. Primeiro porque, assim, é um assunto que eu venho tratando, venho conversando com meus alunos, venho conversando com os pacientes. E também é uma situação que eu acho interessante. O Instagram, é óbvio, né, que a gente coloca no Instagram a parte bonita, né? A gente sabe, redes sociais a gente tem que ter um filtro, né? O filtro para ter cuidado, né, com as comparações, né? Você ficar comparando sua vida, que você pensa assim, nossa, minha vida tá ruim, né? Olha a vida do outro. Mas o outro só tá colocando o bonito, o outro só tá colocando aquilo que ele quer mostrar, né? Isso é o Instagram, isso faz parte. Mas eu acho muito legal quando eu vejo um conteúdo, quando eu vejo alguém postando um conteúdo de uma dificuldade, de uma questão ali que ela tá se desenvolvendo e tá compartilhando isso, né? Isso eu acho legal, eu gosto de consumir isso. E aí eu falei, poxa, eu tô aqui com uma dificuldade, eu vou passar aqui pro pessoal, né, pra mostrar que o meu processo nisso tudo. Então, boa noite, Pri. E aí, o que acontece? Ontem eu falei, né, sobre o Dia dos Pais, né, falei que passei por uma situação, né, bem tranquila ali, de sair da minha rotina, né. No domingo, eu tenho o costume sempre de fazer atividade física. Domingo eu não fiz atividade física. Sábado, assim, eu já tinha ido dormir um pouco tarde. Domingo eu não acordei, assim, não dormi a quantidade de horas que eu gostaria, porque eu tive que acordar um pouco cedo pra arrumar a casa, porque eu ia receber meu pai, né, e meu irmão. E tive uma dieta diferenciada, né. No almoço teve fritura, né, eu não costumo comer fritura. No lanche, fui pra casa dos meus avós, cada familiar levou alguma coisa pra comer. E foi uma mesa lotada de coisa, e tudo alimentos hiperpalatáveis, né? E eu consumi, né? Eu tomei a decisão tranquila ali de consumir tudo aquilo e tal. Só que isso acaba refletindo, né? Na segunda-feira eu acordei bem desmotivada, bem desanimada, e eu coloquei isso aqui no Instagram. Porque tudo isso que eu vivi no domingo gerou o quê? Picos de dopamina, picos ali daquele prazer rápido, né? Sem esforço, né? Uma comida gostosa e tal. E aquilo ali gera, e eu vou explicar isso hoje, né? Porque gera uma... Oi, doutora Elaine! Oi, Elaine! Isso gera um desequilíbrio. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, segunda-feira ali, acordei desmotivada, daquele jeito ali que eu coloquei pra vocês, tá bem difícil. Só que o que acontece? Eu estou passando por um processo que é desde fevereiro desse ano, tá? Eu venho
me trabalhando para me regular. Para mim, o meu calcanhar de Aquiles ali, a minha dificuldade é regular meu sono e a regular a dopamina, né? E eu venho fazendo isso no primeiro semestre entre altos e baixos mais constantes, né? E agora, no segundo semestre, o negócio começou a ganhar corpo e eu tô começando a criar constância, eu tô começando a ter ganhos ali. Então tá mais interessante, eu tô mais feliz porque eu tô conseguindo manter, né? Então eu já venho nesse processo. Então ontem, quando eu percebi aquilo, eu falei, já sei o que eu preciso fazer. Preciso voltar para a alimentação que é natural minha, que eu me alimento bem, eu priorizo comida de verdade, eu não como farináceos, eu não bebo refrigerante, nem no domingo eu bebi, assim, eu gosto de beber água e tudo, mas assim, comer bem, né? Atividade física, que foi o que eu consegui fazer ontem, né? Foi o que deu start, então eu já tinha feito atividade física. Tomar banho gelado. Eu vou explicar, porque o banho gelado, o ideal é você acordar e ir direto pro banho gelado. Ontem eu não consegui. Então o que eu fiz? Beleza, não consegui, não tem problema, depois do café da manhã eu vou tomar banho gelado. E vou regular meu sono, vou precisar dormir cedo e tal, né? Então, foi o que eu fui fazendo durante o dia e à tarde eu já fiquei super produtiva. Gente, quando eu saí da academia de manhã, eu resolvi fazer uma caixinha de perguntas. Eu olhei pra minha cara, minha energia lá no pé, uma cara desmotivada. Gente, que caixinha assim. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não dá pra publicar um negócio desse, não. Desânimo. Eu falei, não. Aí à tarde eu consegui gravar as caixinhas que eu gostaria, né? Então, eu vi ali, né? Fui fazendo os movimentos e as coisas foram acontecendo. Hoje, terça-feira, já acordei cedo, né? Aí foi outro dia. Hoje foi muito interessante e tal, porque é isso, já estou me regulando. E aí, beleza. Aí, olha que legal. Por que eu quis trazer esse tema? Eu nem ia trazer esse tema. Pô, eu já tinha falado ontem no Instagram. Por que eu vou, né? Ah, não, eu ia trazer outra coisa, mas eu achei tão interessante. O que aconteceu hoje de manhã? Que eu falei, cara, tem tudo a ver. Porque assim, é um processo pessoal que eu tô passando, mas gente, a gente pode ajudar tanto nossos pacientes, né? Com as nossas experiências, que olha só, de manhã eu tive 3 pacientes novas, né? Que eu não conheço, né? Foi avaliação e atendimento. E aí, muito interessante, as 3 pacientes chegaram com uma queixa comum. Ansiedade barra insônia, né? Ansiedade barra insônia. E aí tiveram cada uma ali, né? Teve suas peculiaridades. E aí foram 3 mulheres, uma de 33, uma de 38, acho, e 48, né? 3 mulheres ali com essas queixas em comum. E aí teve TDAH, ganho de peso, intestino preso, outras queixas secundárias ali, beleza. Ótimo. Só que, além das queixas em comum, que eu achei bem assim, nossa, as 3, ansiedade, eu não tô dormindo bem. Mas foi bem assim, sabe, as 3 de uma vez, uma seguida da outra, assim. E aí Aí eu reparei que elas tinham um comportamento ruim em comum, que é não beber água. As 3 não bebem água. Só que assim, não bebem água mesmo, né? Teve uma que, gente, eu não consegui nem disfarçar. Eu tava ali mexendo ali no papel, ela falou assim, não, porque eu bebo 3 copos de água por dia. 3 copos de água por dia, gente. Aí eu virei assim, 3 copos, você não bebe água. 3 copos de água por dia é muito pouco, né? E aí, o pessoal ali da medicina chinesa sabe, a gente tá falando ali, né, ansiedade, a gente tá falando de insônia. Aí, nessas 3, né, tinham 2 com deficiência de yin e uma com deficiência de sangue, né? Ou seja, toda ali, aquela parte nutritiva, aquela energia mais fria tá em falta, sobra o quê? Agitação, ansiedade, insônia, né? E o que tem a ver, né? E o que tem a ver a questão da água nisso tudo? Aí, parênteses, em 2021, eu participei de um simpósio, né? Eu até falei na live com a Elaine, né? Em 2021 eu participei de um simpósio de medicina integrativa, medicina funcional para terapeutas. Gente, eram temas diversos, tinha odontologia biológica, longevidade, medicina integrativa, o que é, para os terapeutas entenderem,
terapias energéticas, teve de tudo, né? Teve nutrólogo falando, foi muito legal. E cada médico ali que falava, cada profissional que falava, colocava seus pilares da saúde. Então, uns faziam 7 pilares da saúde, outros 10 pilares da saúde. Mas existe um número, assim, que eu reparei, 5 pilares da saúde que foi unânime. Todos esses tópicos que eu vou citar para vocês estavam nos pilares da saúde, não importa, né? Tinha médico, tinha nutricionista, tinha nutrólogo, tinha dentista, gente, não importa, todos falaram, né? Eu vou falar, só que não importa a ordem, tá? Não tô dizendo que um é melhor que o 5, mas sono, então você tem um sono regulado. Alimentação, então uma alimentação de qualidade. E na alimentação, a gente inclui a hidratação, tá? Sono, alimentação / hidratação, atividade física, regulação, manejo da ansiedade, né, do estresse, da ansiedade não, das emoções / estresse, então você regular a sua parte emocional, a sua parte psíquica. E, por último, a parte que eu mais gosto, que é a minha área, é o intestino, né, o intestino saudável. Então, assim, são os 5 pilares da saúde. Então, daí, vocês já podem reparar que a importância da água já está nesses pilares. Agora, vamos trazer mais assim para o concreto, né? A importância da água, né, nas atividades fisiológicas. Produção de sangue. Um paciente, gente, com deficiência de sangue, né, que não toma água, é a matéria-prima. 90% de sangue é formado de água, gente. Beleza que você pode passar uma fitoterapia, mas você precisa da matéria-prima, você precisa beber água, né? Como é que o paciente, né, falta ali e tá ali numa coisa tão simples que é a água, né? Então, a excreção, gente. Como é que a gente vai limpar toxinas, limpar o lixo, a sujeira sem água, né? Como é que vai excretar pela urina? As fezes todas ressecadas, o paciente todo constipado, aquilo tudo travado, né? E pouca água, o organismo vai tirar de algum lugar, vai tirar ali do intestino, então pega aquela água de cocô, aquela água suja e fica gerando ali, né, uma inflamação crônica, é uma bola de neve, né? Hidratação, a nutrição do paciente precisa da água, absorção de minerais, de vitaminas, transporte de substâncias, e assim vai, gente. É muita coisa que a água precisa, né? E seu paciente não bebe água. E aí, bom, eu sei que existem linhas, né? Existem profissionais que indicam, né, o que eu indico de água, existem outros profissionais que vão indicar um pouquinho menos. Mas eu vou nessa linha, né? Profissionais que eu admiro, que estavam ali também no simpósio, eles foram muito nessa linha e eu gosto dessa linha. Para cada 20 quilos do seu peso, você tomar 1 litro d'água, tá? Eu sei que tem uma linha que usa um pouquinho menos, mas é a que eu tenho afinidade e essa que eu indico para meus pacientes e é essa que eu aplico na minha vida, né? Então eu tô aqui com essa garrafa, ela já foi mais bonita, mas eu já deixei ela cair muito no chão, a bichinha tá destruída, mas isso aqui tem 1 litro d'água, então eu fico ali, 1, 2, 3, essa aqui já é minha 4ª no dia. E aí, para cada 20 quilos, 1 litro d'água, né? E aí, o que acontece? Os nossos pacientes, eles tendem, é uma tendência, né? Não são todos assim, tendem a querer e acreditar que a solução vai ser uma solução extraordinária, tá? Por quê? Porque se ele não consegue cumprir, isso vai justificar o fracasso dele. Se eu falo assim, nossa, para você nutrir seu sangue, você tem que fazer um chá com aquela florzinha que dá lá nos Himalaias e floresce 2 vezes no ano, e os monges precisam estar numa sintonia, o paciente vai falar, tá vendo? Por isso que eu não consigo. Olha como é difícil, né? Justifica, né? É um álibi ali pro fracasso dele. Agora, se você fala assim, olha, isso tudo aqui, o primeiro passo para você resolver, não tô falando que só isso vai resolver, mas o início de tudo é beber água, uma coisa básica, uma coisa simples, ele vai negar isso, vai falar, não, é muito simples, né? Isso é o quê? É um atestado de que, olha, você não está conseguindo, você está fracassando nesse ponto, né? E as pessoas, quando não têm essa consciência,
elas tendem a se colocar no papel de vítima e não no papel de responsabilidade. Sou eu que estou fazendo isso comigo, sou eu que estou fazendo isso com o meu corpo, sou eu que estou fazendo isso com a minha saúde, né? Nós somos responsáveis, né? Então, o legal do autoconhecimento, né, de trazer para a consciência, é que você vai para um lugar de, opa, eu que domino isso daqui, eu sou autor disso tudo aqui, né? Então, e por que o paciente não consegue beber água, que é uma coisa simples, né? Isso, gente, a gente vê direto. Nos meus atendimentos particulares, né? Hoje, né, nos meus atendimentos, lá no ambulatório da escola, a gente vê demais. Gente, a regra é ver paciente que não bebe a cota de água. Essa é a regra. Eu fico feliz, cara, você bebe, que legal. Quando o paciente fala, eu bebo muita água. E aí você pergunta, quanto? O paciente já, não, eu bebo tanto e tanto, eu tenho uma garrafa desse tamanho, eu bebo tantos por dia, eu coloco despertador pra tocar, pra me lembrar. Isso é muito legal, assim, ai, que legal, que lindo, né? Mas a regra é não beber água. E por que uma coisa tão simples acaba sendo uma coisa difícil? Porque o sistema, né, dopaminérgico do paciente está desregulado, que é o sistema de recompensa, né, do paciente. Que é isso que eu fiquei falando ontem no Instagram, né? Eu sei que o meu não estava tão desregulado porque eu estou num processo que eu venho, né? Só foi um dia, pelo amor de Deus, né? Um dia não pode sair ali do seu equilíbrio. Não, foi um diazinho, mas eu já senti os impactos. E aí eu trouxe e mostrei pra vocês. Olha só o impacto aqui, que é, né? O que tá sendo. Mas, exatamente. Às vezes o paciente acha que tá bebendo água suficiente. Exatamente. E aí, sabe o que você tem que fazer? Quanto de água? Porque se o paciente tem consciência, ele controla. Entende? Ele vai falar, eu bebo 2,5 litros, eu bebo tanto, a minha garrafa é de tanto, eu bebo tantas vezes. Porque o paciente, quando fala, eu bebo muita água, e não sabe quanto, ele não tá bebendo a quantidade de água. É bem interessante isso, né? Mas aí, eu tava falando do sistema dopaminérgico, né? Que eu já tava nesse processo, e aí só desregulei um pouquinho, voltei, mas a percepção é notória, assim. E aí, quando o paciente já tá nesse processo totalmente desregulado, gente, é uma bola de neve, né? Aí, o que acontece? Só pra explicar, eu já falei um pouquinho, mas às vezes eu acho que eu falei até em Reels, aí é muito rápido e aí não dá tempo. Mas assim, a dopamina é um neurotransmissor, né? Ali que regula a nossa motivação, nosso prazer, nosso sistema de recompensa. E como funciona isso? Funciona como uma gangorra, né? O cérebro, ele sempre, nosso corpo tende sempre ao equilíbrio, né? Então, se você se esforça muito ali, vou dar um exemplo que eu gosto, um exemplo de uma pessoa que corre uma maratona, uma pessoa que gosta de corrida. Ela corre, ela tá ali, né? Todo mundo que corre sabe o tanto que é desafiador, né? Então, você tá pondo muito esforço ali na corrida, pá. Aí você corre, sua, vai, briga com a sua mente, né? Combate ali a mente toda hora te puxando pra parar de correr e você vai, você vence isso. O que acontece no final da sua corrida? Cara, endorfina, dopamina, seu sistema, você tá ali com a energia lá em cima. Esse é o seu ganho, essa é a sua recompensa, né? O cérebro, você fez, ele se esforçou demais, o cérebro, nossa, deixa eu regular um pouquinho aqui e dá uma recompensa pra essa pessoa, entendeu? Foi muito esforço, agora vamos equilibrar. O contrário também acontece, quando você joga dopamina, essa dopamina fácil, que é um prazer fácil, curto, que você consegue com açúcar, com alimentos hiperpalatáveis, açúcar, gordura, você se anestesiar com álcool, com Netflix, memes, perder a hora ali na internet vendo, né, coisas pra rir, tudo isso, você tá ali, conforto, alegria, tudo ali são picos de dopamina. Só que são picos assim, eles são altos assim, e da mesma forma que vem um pico rápido, ele também cai rápido, né? Então, vem ali a sua gangorra, de repente o cérebro, opa, essa pessoa tá exacerbando ali na dopamina, tem que equilibrar, né? Senão ela vai sair da caixinha ali, a pessoa daqui a pouco. Então, vou equilibrar. E aí vem o quê?
aquele sentimento que eu falei ontem, né? Ai, você fica desmotivado, você fica entediado, você fica pra baixo, você fica sem foco, sem vontade. Esse é o equilíbrio, entende? Então, o que acontece? Aí, gente, existe um estudo que explica, eu vou explicar agora essa situação que eu falo, tomar banho gelado. Eu escuto esse negócio de banho gelado, há muito tempo. E eu cago por isso, há muito tempo. Eu não tô nem aí. Eu falei, que banho gelado. Ainda mais eu que sou friorenta, adoro um banho quente, banho gelado. Gente, escuto pessoas na internet falando disso há muito tempo. Somente esse ano eu resolvi, caramba, vou experimentar esse negócio. Tem que colocar ele dentro da realidade para voltar a ter prazer de novo nesses picos, a régua se eleva. Exatamente, Pri. Essa questão do ajuste da dopamina, né? Colocar o paciente, trazer ele, né? Regular esses picos e essa régua vai ser elevada. Eu vou falar disso agora, olha só, o que acontece. Eu já escuto esse negócio de dopamina há muito tempo e nunca fiz e resolvi experimentar. E aí, nada como a gente, né, experimentar isso daí. Tem um estudo que comprova que você sair da sua cama, ali de manhã, num lugar bem quentinho, bem gostoso, e sair da cama e direto, não é depois do café da manhã, não é depois da academia, que nem eu fiz ontem. Ontem deu um miguezinho, eu tomei banho gelado, mas não foi da forma como deveria. Então, assim, você sair da sua cama bem quentinha e direto pro banho gelado, aumenta até 250% a sua dopamina, né? Olha isso, né? E a outra coisa que é bem interessante, que também é trazido em estudo, é o seguinte: quando você acorda, a primeira coisa, assim, né, a primeira forma de alimentar o seu cérebro é que vai dar o tom da sua dopamina do dia. Se vai ser uma dopamina saudável, suada, do desconforto, ou se vai ser aquela dopamina fácil, né? Então, assim, se você acorda e vai direto pro banho gelado, você tá dando o tom do seu dia, que vai ser dopamina dessas saudáveis na veia do esforço. Se você acorda, aí liga o botão soneca, só mais 5 minutinhos, eu mereço mais um tempinho na cama, não, vamos ficar aqui bem escurinho, um banho quente, vamos ver aqui a internet, deixa eu ver quais os memes, olha lá, não sei o que. Isso tudo, gente, é conforto, dopamina fácil, rápido, sem esforço, tá? E aí, o que acontece? Qual é a tradução? Como o seu cérebro traduz tudo isso? Essa dopamina suada, essa dopamina do esforço que eu falei, de quem corre, de quem entra no banho gelado, né? Vamos lá, do banho gelado, você entra lá, depois o seu cérebro vai te recompensar com motivação. Fê, e sobre a água gelada e MTC? Beleza, Nath, vou falar, tá? O que acontece? É uma forma de você ativar o teu yang, né? E esse banho gelado, Nath, é de 3 a 5 minutos, tá? É de 3 a 5 minutos, é um banho rápido, é um choque. Você não precisa fazer um banho extremamente gelado. Você dá um choque no teu corpo e teu yang que é o momento do teu yang, né? Tá ali, que tá começando o dia, é a hora do teu yang crescer. Então, na verdade, você tá favorecendo a ativação do teu yang, beleza? E aí, o que acontece? Você dá esse banho gelado e aí teu corpo vai te recompensar com o quê? Motivação, foco, bem-estar, produtividade, né? Prazer. Você sai, gente. Você entra xingando, mas você sai assim, caraca, você sai com uma motivação, um foco. Por quê? O que seu cérebro vai traduzir? Então, aquele pessoal que fica na água com gelo por muito tempo prejudica? Então, esse gelo eu já vi. O que acontece? Eu não tenho muita expertise para falar desse gelo, tá? Então, eu não vou entrar muito para não ficar falando besteira. Mas, o que acontece? Se você tá tratando um paciente que tá ali tratando a fertilidade desse paciente, aí você vai prejudicar, entende? Tanto mulher quanto homem. A gente precisa, se esse paciente faz uso é o momento de você cessar um pouco essa prática, né? É que nem você entrar em cachoeira, a mulher tá tentando engravidar, ficar indo pra água gelada. Nesse aspecto você tem que ter cuidado, entende?
Pode prejudicar sim. Gera estagnação também. Nesse caso, né, eu não sei o tempo que a pessoa fica no gelo. E esse gelo, Nath, ele é muito mais forte, entende? Você tá indo num extremo muito extremo. Então, acredito ali que para algumas circunstâncias, né, ali você tá trabalhando talvez a fertilidade, a pessoa tá muito estagnada, pode ser ali que pode prejudicar. Eu não sei nem se é estagnação, eu acho que não. Porque o que acontece? Você gera, né, um movimento, né? Depois, na hora não, na hora estagna, mas depois você gera um movimento muito grande. Agora, assim, com relação à pessoa que está tratando fertilidade, não é indicado, né? Não tô falando do banho gelado, porque é muito rápido, né? E é uma vez no seu dia que vai gerar todo esse movimento benéfico. Não acredito que seja ruim, mas talvez a banheira de gelo sim, tá? E aí você toma esse banho gelado, você tem toda esse ganho. O que seu cérebro vai pensar? Ele vai pensar assim: essa pessoa, ela é louca. Ela saiu de nada, Nath. Ela saiu de uma cama quente, ela foi pra água gelada. E Nath, se você quiser, depois a gente pode pesquisar, viu? Vou ver se eu trago mais pesquisas sobre essa banheira de gelo. Como não é minha prática, como eu não faço, eu acabei nunca lendo nada, mas a gente pode olhar para trazer para MTC, tá bom? Mas voltando aqui, seu cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim: nossa, essa pessoa é muito louca, ela saiu da cama quente para ir pro gelo. Qualquer coisa que vier na frente dela, ela vai encarar. Então, eu não vou gastar minha energia para tirar a motivação dessa pessoa. Então, você vai ter que treinar. Gente, você entrou num banho gelado, saiu da cama quente, foi para um banho gelado. O que é entrar na academia? Você entende o que é fazer um treino? O que é preparar uma aula? O que é você atender? O que é você organizar a sua semana, fazer a faxina da casa? O que é você organizar, pesar sua dieta, preparar suas marmitas? Nada, porque o seu cérebro pensa assim: essa pessoa é louca, ela já entrou numa água gelada, então eu não vou nem atrapalhar. Porque faz parte do nosso cérebro querer preservar nossa energia, né? O cérebro não quer, ele quer ficar ali, ó, preservar a energia. Pra que esse esforço todo? Ele quer fazer a manutenção da nossa energia. Então, se você mostra pra ele, fala assim: esse é o tom aqui da minha energia, lá em cima, você fica assim pro resto do seu dia, entende? E o que a gente traduz lá daquela outra dopamina, aquela dopamina fácil? Seu cérebro vai olhar e vai falar assim: poxa, dopamina fácil e rápido. Por que eu vou me alimentar bem? Por que eu vou me exercitar, treinar? Não, dá muito trabalho. Beber água, esse tanto de água, né? Então ele vai falar assim: gente, pra que tanto esforço se a gente consegue dopamina de uma forma tão mais simples? O que é isso, gente? Ele tá desregulado. O sistema de recompensa nosso fica desregulado. Você entende? Então, são mensagens. Por isso que ontem eu falei: cara, quando você começa a fazer essas coisas, muda uma chave dentro de você, né? E agora vamos voltar lá para os pacientes que eu falei, né? Sobre beber água, né? Para quem entrou, gente, depois, eu trouxe 2 casos de paciente, 3 na verdade, 3 pacientes que eu atendi hoje, que tinham queixas em comum, né, que era ansiedade, insônia e um hábito ruim em comum, que era não beber água. E o que eu falei? Isso daí tem muito a ver com o sistema dopaminérgico desregulado, porque os pacientes têm dificuldade de uma coisa extremamente simples, não conseguem beber água e sabe que tem que beber água, né? E aí eu tô trazendo para dopamina, né? Eu trouxe o meu exemplo de ontem, que eu expliquei que eu tava me regulando, e como a gente aplica isso no nosso atendimento, né? O que acontece? A gente sabe, direto ali nos atendimentos da ENAC, ali no ambulatório, nossos atendimentos particulares, uma coisa simples: o paciente não bebe água, né? E aí, olha que interessante, eu achei isso daqui. Aí eu já vou puxar o gancho para outra coisa que eu achei muito legal. Legal não, né? Porque na verdade, mas eu achei interessante. Aí uma das pacientes, ela, né, ansiedade, insônia e não bebe água. E aí o que acontece? Ela falou assim, acabou de fazer uma cirurgia de cálculo renal. Nenhuma surpresa, né? Bebe 3 copos de água por dia, cálculo renal, beleza. E aí quando ela falou que
que tinha cálculo renal, ela falou assim, genética. Na minha família, meus pais. Na hora que ela falou isso, veio na minha cabeça. Quer ver que os pais não bebem água? Mas eu guardei essa informação, não perguntei de cara não. Guardei essa informação, eu falei, eu acho que esses pais não bebem água também. Guardei a informação. E aí ela falou, e meu filho de 8 anos? Meu filho de 8 anos, que nem eu, não bebe água. E aí eu, nossa gente, mas é claro que vai ser igual a você, né? Porque criança, ela vai ter exemplos. Se você não bebe água, como é que você espera que seu filho faça algo diferente? Ele vai reproduzir os padrões dos pais. Depois, crescendo, né? Amadurecendo, ele pode quebrar esses padrões. Às vezes pode quebrar esses padrões, às vezes não. Então, assim, natural, ela não bebe água, o filho não bebe água. E o pai da criança também tem problema renal, né? Então, esse filho tem pai e mãe ali. Beleza. Aí, quando ela falou assim, meu filho não bebe água. E tem também, eu tenho que ficar insistindo. Aí, nessa hora, eu falei assim, e seus pais? Também, todo mundo é ruim de água. Aí, gente, a gente já entra num tópico que eu acho muito legal, que é genética e epigenética. O que a paciente estava tentando justificar para ela? Genética. Meus pais não bebem água, tem problema renal, né? Na verdade, ela não tem a consciência dos meus pais não bebem água. Na verdade, a genética é, meus pais têm problema renal, eu tenho problema renal, meu filho vai ter problema renal, né? Já tem, né? Ela até falou que já tá tendo pedra. Genética, não tem pra onde fugir. Mas, gente, não sei se vocês já ouviram, né? Diagnóstico não é sentença. Assim como a genética não é sentença. O que acontece? Genética, eu vou ser muito generosa nos números, porque eu sei que genética é 30%. Né? Eu sei que é até menos, tá? Mas eu tô sendo bem assim, 30%, que são aqueles genes que a gente não pode, né? É aquela carga genética que vem, a gente herda e não tem o que fazer. Mas não tem o que fazer assim, você não pode alterar, mas eles são passíveis de serem ativados, entende? Então assim, você vai ter essa informação genética dentro de você, ponto, 30%. Mas a boa notícia é que eles podem ser ativados por 70% de genes ali que vão ativar. E esses 70% desses genes que podem ativar ou não é o que se chama de epigenética, que vem do externo. Então, assim, por isso que se fala, é o seu ambiente modulando ali esses genes. Por isso que fala que genética, né, é aquilo que não pode alterar, e epigenética é o seu estilo de vida. Porque você pode ter toda a sua família ali com uma genética para ter problema renal, né, para ter cálculos nos rins, mas você tem todo o estilo de vida, você se cuida, aqueles 5 pilares que eu falei, né? Você cuida da sua hidratação, você faz acupuntura, cuida da sua energia, faz tudo isso daí. Você pode até desenvolver, mas vai ser muito difícil, entende? Vai ser mais difícil e você pode até ter uma crise, mas você não vai ter o mesmo tanto de crise do que se você tivesse uma epigenética que contribuísse para isso, entende? Então, o que acontece? A gente já puxou para outro tópico, porque eu adoro esse tópico também, de genética e epigenética, né? Porque a gente tem que, aos pouquinhos, ir mudando, não é mudando, é dando consciência para o nosso paciente. Essas 3 pacientes, gente, elas foram a primeira vez. Eu não cheguei com o pé nos peitos das pacientes, não é meu estilo. Porque o nosso estilo não é julgar, se você entra assim, parece que você está julgando o seu paciente. Genética só te coloca na predisposição, mas o desencadeamento está pelos hábitos. Exatamente, Nath. É isso daí. É exatamente isso. Arrasou. Esse tópico é muito legal, né? Porque a gente vem com a genética, o peso da genética. Gente, a gente tem 70% aqui, ó. É o que a gente faz, né? E é claro que não é meu estilo. Se você chega já com o pé nos peitos muito legal. Se você chega com os pés no peito do paciente, a sensação é que você tá julgando ele, entende? Ou ele vai mandar você se lascar, ou ele não vai voltar mais, ou as duas coisas, ele vai mandar você se lascar e não vai voltar mais. Não é o intuito. Primeiro você tem que criar uma conexão, criar confiança, criar autoridade, né? Teve uma vez, gente, no início do meu curso,
no início do meu curso, eu perguntei para um professor que falava muito sobre alimentação, né? E falava assim, um pouco radical a alimentação e tudo. E eu falava assim, mas professor, como que faz para você convencer? Eu recebo essas perguntas também. Como que faz para você convencer o paciente, né, a mudar de hábitos? Eu gostei da resposta dele. Primeiro que ele falou assim, cara, nosso papel, a primeira coisa do nosso papel é passar informação, né? É decisão do paciente, se ele vai acatar ou não. Primeira coisa. A segunda é, quanto mais verdade você trouxer, quanto mais autoridade você trouxer, mais o paciente sente essa energia, ele se conecta com aquilo que você diz. E pra isso acontecer... Ui, gente, tá dando umas coisinhas coloridas atrás de mim. E pra isso acontecer, o que acontece? Tem um negócio chamado assim, é a pele no jogo, é o skin in the game, é o que você faz. Não adianta, gente, eu falar assim pro paciente, tem que regular a dopamina. E tá totalmente desregulada. Não quer dizer que a minha dopamina não vai se desregular. Não, tanto é que eu falei aqui ontem, falei, gente, eu trouxe pra aqui, acho que foi a primeira vez que eu expus alguma coisa minha assim, eu falei, cara, olha só, eu tô com essa dificuldade, mas eu sei o que eu vou fazer, eu vou fazer isso, isso e isso, vou mostrar pra vocês. E fiz, e já saí, já comecei a me regular, né? Isso é o que eu vou falar pro paciente, olha, eu faço também. Tem vezes que eu não consigo, mas tem vezes que eu consigo. E aí eu sinto tais benefícios, tal. E isso, gente, você passa a verdade pro paciente, entende? Então, para ele aderir ao que você tá falando, você tem autoridade para falar. Eu tô falando de uma coisa que eu sei, eu tô fazendo de uma coisa que eu aplico, né? E é o que o Cortella fala, né? Da coerência ética, né? Você falar e você fazer. Senão fica uma coisa muito incoerente, fica muito... Aí é fácil, né? Faz só o que eu falo, mas não o que eu faço. Não. Então isso daí é muito interessante, né? A gente, aos pouquinhos, a gente aplica na gente, né? O terapeuta aplica em você, ou o terapeuta aplica em si, né? E isso serve de experiência para passar para o seu paciente. E isso faz com que o seu paciente fale, cara, é verdade, olha só. E isso você transmite verdade. Então, assim, não é meu estilo, né? Não acho que seja por aí. Porque senão você tá apontando o dedo na ferida do paciente. Na verdade, é aos pouquinhos. Você vai entendendo os processos do paciente. Aí você vai começar a falar sobre o assunto. Aí você vai começar a trazer, olha, porque eu faço isso. Hoje eu peguei minha garrafa e falei pra paciente que bebe 13, falei, nossa, olha só, eu escolhi essa daqui. Eu sei que ela tá feinha e tal, mas eu escolhi essa daqui. Eu faço assim. Eu já fiz vários testes, porque eu já fiz mesmo. Eu percebi que pra mim o que funciona melhor é canudo. Ó, tá trabalhando aqui, ó, né? Não precisa nem ter esforço de abrir a garrafa, colocar no copo. Eu já testei de tudo e vi que quanto mais facilidade eu tiver bebendo água ali, mais eu vou beber água. Foi a minha experiência. Tem gente que não gosta de canudo. Tem gente que prefere garrafa menor. Eu já tive garrafa de vidro, gente. Meu Deus, eu derrubo a minha garrafa. Olha o estado da garrafa. E eu tive garrafa de vidro, imagina, né? Ganhei uma cicatriz no pé, porque a garrafa caiu e cortou meu pé. Então, assim, eu já fiz várias experiências. Já andei com uma garrafa dessas de 1,5 litro de mercado, né? Aí meu marido, não, muito feio você andando com essa garrafa, porque a garrafa eu não jogava fora, só trocava água. Realmente, era muito feio mesmo. Mas, assim, é isso, você tem que experimentar e trazer isso pro paciente, né? E aos pouquinhos você vai vendo a transformação em você, que é muito legal. E você passa isso com brilho no olho pro paciente. E o paciente aos poucos vai. E detalhe, assim, não é que aos poucos... Tem mais chances de ir. E se for, muito legal, gente. A gente vai ver o resultado acontecer mais rápido. A gente vai ver não só o resultado acontecer mais rápido, a gente vai ver a constância, né? Porque a gente começa a ir na raiz dos problemas e começa a ver sustentar o resultado. Porque a gente sabe, né? O acupunturista, né? Sabe que é muito ruim quando você vai lá, atinge o resultado, mas aí o paciente não mantém, aí volta e parece que você está enxugando gelo, né? Então, é isso, é você ir na raiz e ajudar, ter a capacidade de ajudar seu paciente a manter aquele resultado. Pra fechar, eu vou fechar, gente, com uma experiência, não é experiência, uma ficha minha que caiu ontem, com tudo que eu contei aqui na internet, tudo.
Olha que interessante. Eu faço terapia há 1000 anos, né? E uma coisa que eu já reparei em mim é que eu tenho assim, tem que fazer tal mudança. Eu não sou resistente à mudança. Tem que fazer, eu abro o peito e bora. E aí eu ponho muita energia. É como se eu usasse uma energia muito de explosão. Eu vou, mas eu não mantenho. Eu não consigo fazer o banho-maria depois, a manutenção. Aí quando eu vejo, eu tô aqui naqueles altos e baixos muito, né? E aí eu vou, faço, aí de repente eu não mantenho, e isso consumia uma energia muito grande de mim. Eu ficava triste, aí eu achava, meu Deus, não tá dando certo a terapia. Aí o psicólogo, não, faz parte do processo, é altos e baixos. Só que eu, poxa, mas toda hora, né, assim e tal. E que caiu minha ficha ontem com tudo isso? Que pela primeira vez na vida, eu estou conseguindo sustentar, né? Trazer toda essa manutenção. Eu tô conseguindo, desregulou, mas no outro dia eu já regulei. É assim, eu posso até cair, mas eu volto rápido e eu mantenho por mais tempo. Por quê? Porque eu estou indo numa raiz que é de regular a dopamina. Por quê? Pra fechar, olha que massa esse insight. Ontem eu fiquei pensando, né? Olha isso. Cara, tem hora, gente, a gente pode ter o ímpeto que a gente tiver, a determinação que a gente tiver, mas a gente não briga, a gente não tem capacidade de brigar com o neurotransmissor, com o hormônio, entende? Então, às vezes são neurotransmissores que estão desregulados, são hormônios desregulados, e aí? Você pode ter o ímpeto, fazer a terapia que for. Se você não tiver com seus minerais regulados, com as suas vitaminas reguladas, com seus hormônios, com os neurotransmissores, né? Então isso você já puxa para a saúde intestinal. O intestino tem que estar em dia ali, tem que estar saudável, entende? Então assim, senão você enxuga gelo, porque você não consegue manter, né? Então isso foi o ensinamento de ontem. Ai, gente, é isso. Eu trouxe essas coisas que eu queria falar com vocês, né? Eu me empolgo, às vezes eu acho que eu falo rápido demais. Depois eu vou escutar pra ver se eu falo rápido demais. Mas é porque eu me empolgo tanto. E aí, como eu falo sozinha aqui, né? Ó, igual quando há diagnósticos de depressão. Mas como estão as vitaminas? Exatamente, Nath, é exatamente isso, né? Como é que estão as vitaminas? Porque às vezes a gente acha, né, que tem que suplementar. Cara, calma. Às vezes você tem que limpar primeiro, para depois vir suplementar na medida certa, com as vitaminas, com os minerais. Às vezes é absorção, né? Não adianta, às vezes, aquilo que eu falei, não adianta o extraordinário. Vamos pro básico para conseguir. Amei, foi muito boa a live, faça sempre. Obrigada, Nath, obrigada, meus alunos. Eu vi o Wilton também entrou. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todo mundo, obrigada, Fri. É isso, gente, eu vou trazer mais tópicos aí pra gente conversar. E espero que eu possa, né, agregar conhecimento. Nem sempre o caminho para achar a causa não é óbvio. Exatamente. E aí esse é o papel do terapeuta, né? Porque o terapeuta, gente, a gente sabe, não tá ali, tá no pedestal, a pessoa... Porque às vezes tem um senso comum, o pessoal assim que a gente convive lá na escola não tem muito não, o pessoal já tem uma consciência. Mas tem gente que fala assim, nossa, mas você se estressa, não... Gente, você acha que é terapeuta, né? Igual como qualquer outro, tá no processo igual. Então a gente aprende, a gente aplica na gente e a gente transmite isso pro nosso paciente, né? É isso, pessoal. Olha só, 51 minutos de lives. Não, foi menos, porque eu comecei 7:07. É isso aí. Eu espero, então, que eu possa ter contribuído aí com todo mundo, porque são tópicos que eu gosto muito, né? Quanto mais a gente conseguir focar na raiz, né, do desequilíbrio, para não ficar enxugando gelo, né, gente? A gente percebe, assim, que às vezes é uma solução simples, mas que a gente também tem que criar ferramentas para a gente conseguir transmitir a importância para o nosso paciente e demonstrar, falar, olha, é isso, eu aplico aqui na minha vida, olha só, olha as mudanças, vem aqui, eu vou segurar essa mão e a gente vai junto, né? E, gente, brigadão, viu? Obrigada a vocês, eu que agradeço de coração aí. Um beijo, tchau, tchau.